Bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, quero cumprimentar senador Jorge Cajuru, senador Isalci Lucas, senador Paulo Paim, que acabou de subir aqui à tribuna, cumprimentar todos os assessores, funcionários dessa casa e o brasileiro que está nos assistindo agora. Muito obrigado. Brasileiro que tem despertado, e eu estou feliz, eu cada vez mais tenho fé e esperança que a virada está próxima e vai ser esse ano. Mas o jogo bruto resiste, o jogo bruto não vai largar o osso fácil, não. E depois das revelações escandalosas, tanto do maior escândalo do sistema financeiro do Brasil, do Banco Master, como da maior fraude previdenciária do mundo, do INSS, a gente ouve rumores aqui de quererem melar, levar para o tapetão uma votação totalmente democrática, que eu vou provar aqui, inclusive com precedentes nesse plenário. Soubemos que o presidente Davi Alcolumbre pediu à Advocacia Geral do Senado, que tem, claro, sem dúvida nenhuma, os melhores profissionais de advocacia, eu não tenho a menor dúvida. Mas, muitas vezes, acontece, e faz parte do jogo, vamos dizer assim, daquela vontade do presidente, de uma linha de recurso prevalecer. E nós não estamos aqui para brincar. Eu quero alertar que o Brasil espera uma decisão soberana, que a decisão independente e totalmente legítima da CPMI e do INSS seja mantida. Porque foi totalmente fiel ao regimento interno. E, senhor presidente, eu vou aqui ler, inclusive, o precedente que o próprio Davi Alcolumbre leu do lugar que o senhor está sentado. Em 2019, quando nós chegamos aqui. Então, antes de abordar a imperiosa necessidade de prorrogação da CPMI e do INSS, que está mostrando a roubalheira dos aposentados, pensionistas, deficientes, viúvas, mais pobres do Brasil, e antes de também mostrar a necessidade da imediata instalação da CPMI ou CPI do Banco Master, que o Brasil está careca de saber que precisa fazer, e essa casa tem o dever de fazer isso, eu quero mais uma vez explicar o fiel cumprimento do regimento dessa Casa Revisora da República na votação que aprovou a quebra de sigilos de Lulinha, filho do presidente da República, de banqueiros, de plano de voo, de tanta gente poderosa na última quinta-feira. Por isso que estão querendo blindar de todas as formas. Naquela sessão, a bancada governista, mais uma vez, adotou uma estratégia com o objetivo de proteger qualquer investigação relacionada ao roubo escandaloso, bilionário, que os menos favorecidos desse país sofreram. Por quê? Porque teme que envolvam autoridades ligadas ao governo e a políticos poderosos. A estratégia foi colocar em votação todos os requerimentos em bloco, com o objetivo de derrubar a pauta. Olha só. Foi então solicitada uma votação nominal e o painel registrou a presença de 31 parlamentares. A sessão teve continuidade, com a votação de quebra de sigilos de Lulinha e outros requerimentos, foram mais de 80, que teve maioria clara pela votação simbólica. A partir daí começou a confusão pela pressão da tropa de choque. E eu tenho que falar tropa de choque mesmo, do governo Lula, porque partiram para agressão, para a intimidação do presidente Carlos Viana, do relator brilhante Alfredo Gaspar e de colegas que estavam ali para proteger o andamento com civilidade
daquela votação, daquela sessão. O exemplo tem que partir de cima, nós temos que dar o exemplo. E não partir para tabefe, para pontapé, para quebradeira, porque houve uma quebra de sigilo. A verdade tem que vir à tona. Quem tem medo da verdade? Então, senhor presidente, o presidente Carlos Viana, nosso colega aqui, procedeu 2 vezes à contagem manual dos votos, citando nome a nome, e nenhuma delas atingiu o número de 16 votos, que seriam necessários, pois o painel registrou a presença, repito, de 31 parlamentares. Ele contou 7, mesmo que tivesse 14, 15, não interessa, perdeu. Perdeu, tem que aceitar perder e não querer pegar a bola do jogo e levar para choramingar com o presidente da casa, que não deve jamais interferir. Seria um precedente terrível, a primeira vez na história do Senado que uma presidência da casa iria interferir numa comissão soberana. Espero que isso não vá acontecer. Mas olha o precedente de que tem que ser respeitado essa votação simbólica com o painel aberto. Mas eu repito, mais uma vez, o presidente Carlos Viana agiu com serenidade e responsabilidade, seguindo fielmente o regimento interno da Casa, em seu artigo 293, que regula essa questão, exigindo um intervalo mínimo de 1 hora entre 2 votações nominais. Olha só, todo mundo sabe disso. Esse é o critério consolidado e correto para impedir obstrução irregular nas votações, tanto nas comissões quanto no plenário. São, portanto, muitos os precedentes, e eu, senador Jorge Cajuru, senador Isalci, vocês sabem, nós juntos participamos de praticamente todas as CPIs e CPMIs aqui dessa casa. E eu, muitas vezes, como titular, e eu já vi várias votações iguais, com o mesmo critério. Mas agora querem mudar a regra do jogo na hora do jogo. Atenção, Brasil! Aí, vou trazer aqui o precedente clássico. Vale a pena recordar o dia 28 de maio de 2019, durante a votação da medida provisória 870, que cuidava da reestruturação administrativa do governo com redução do número de ministérios, lembram? A gente estava começando aqui. Como o próprio Congresso decidiu alterar a vinculação do COAF, deixando no Ministério da Economia, foi feito um destaque para o órgão ficar no Ministério da Justiça, que é mais correto. Essa proposição foi rejeitada através do voto simbólico. Eu, senador Eduardo Girão, em 2019, primeiro ano, eu imediatamente questionei o resultado junto ao presidente Davi Alcolumbre, do microfone ali, perto onde o senador Cajuru está. Pois tínhamos maioria em plenário naquele momento. O presidente Davi Alcolumbre fez então a contagem manual dos votos contrários presentes em plenário e comparou com o número total registrado no painel. Ou seja, fez exatamente como procedeu o presidente senador Carlos Viana. Portanto, é incabível qualquer iniciativa no sentido de anular a votação da CPMI. Ele contou aqui 31 votos. No painel tinha 60. Eu lembro que o nome do senador Cajuru foi também contado, o meu, de outros colegas aqui, mais de 30. Mas nós perdemos, mesmo tendo maioria física aqui. Clara, nós perdemos porque no painel estava contando outros que não estavam. Olha só, senhor presidente, para encerrar essa situação. É fundamental a prorrogação dessa CPMI por pelo menos 60 dias. É urgente e inadiável. Apesar de todo o esforço da bancada governista em dificultar os trabalhos, a CPMI do INSS vem avançando porque tem um presidente e um relator verdadeiramente independentes. É uma audiência total na TV Senado, na TV Câmara. O povo brasileiro acompanha com sede de justiça. É uma CPI de sucesso. Então, senhor presidente,
demonstrando a importância da CPMI, que vem atendendo ao clamor da sociedade, o próprio Lulinha já teria admitido publicamente, junto com interlocutores, saiu publicamente no jornal Estado de São Paulo, seu vínculo com o careca do INSS, que obviamente não se resume ao pagamento da viagem a Portugal, tem um hotel de luxo. A gente precisa saber se é muito mais que isso, porque é citado uma mesada, um mesadão de R$300 mil por mês pela própria Polícia Federal, do Lulinha, e 25 milhões de luvas. Como é que a gente não vai fazer o nosso trabalho e se aprofundar para ver se isso é verdade, quem é culpado e quem não é? Se eu me der 1 minuto a mais, eu me comprometo a encerrar, já agradecendo aos colegas a benevolência e ao presidente. Então, senhor presidente, o povo brasileiro não suporta mais tantos escândalos de corrupção e tanta impunidade. Essa CPMI pode ser um instrumento histórico para enfrentar a profunda degradação moral que assola a nação brasileira, envolvendo autoridades dos 3 poderes da República. Eu encerro com esse profundo pensamento, nos deixado há 800 anos por um dos maiores filósofos e teólogos da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, abro aspas, não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Então, senhor presidente, que o nosso presidente da Casa Revisora da República, daqui a pouco estará aqui, não caia nessa armadilha de tentar anular uma decisão totalmente soberana. Que Deus abençoe, porque temos precedentes. Muito obrigado.